É um jogo protocolar? Ou de fato tem muita coisa importante nesse jogo? Pode vir comigo, tem muita coisa em jogo hoje contra o Volta Redonda lá no Raulinho de Oliveira. A classificação é uma daquelas coisas que tem que ir pra lá, aí sim, talvez pra protocolar e assinar e falar, beleza, estou classificado. Mas além disso, envolve elenco, envolve forma de chegar pra final e envolve também uma manutenção de uma sequência de vitórias. Tudo o que você precisa saber sobre Volta Redonda e Fluminense, que começa 4-0 pro Fluminense, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, enquanto rodar a vinheta, você deixa o like e se inscreve aqui no canal. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente. Também comentando aqui embaixo o seu placar, o seu palpite pro jogo. Você sabe, eu sempre faço aqui no pré-jogo aquela questão de você coloca aqui embaixo o nome, o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. E no jogo seguinte eu leio 5 nomes. Vou dar preferência ao meu amigo Mário Júnior, que é lá, que ele botou aqui, pré-jogo contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, você tem que me dar um alô. Exatamente, né? Faz total sentido. Ao Luciano Espíndola, que também é de Volta Redonda, e ao Rafa Carvalho, que também é de Volta Redonda. São 3 ali diretamente de Volta Redonda. Agora, também vou dar aqui o meu alô pro Sávio Magaldi, que é lá de Macaé, e ao Arthur Melo, que é de Nottingham, no UK, né, no Reino Unido. Esses são os 5 que eu mandei aqui um alô, mandei um abraço para toda a audiência do Brasil inteiro aí, em especial também hoje, obviamente, da galera lá de VR, né, de Volta Redonda. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, mas comente aqui também a cidade de onde você está assistindo o pré-jogo, que no pré-jogo do Fla-Flu eu vou ler 5 nomes aqui também e 5 cidades. Jogo contra o Volta Redonda, números básicos, você já sabe. Já falei que no último, mas a atualização é só para mais uma vitória, obviamente. Jogo de número 88 entre Fluminense e Volta Redonda, 55 vitórias nossas, 15 empates e 17 derrotas. O problema é que lá no Raulinho de Oliveira, de fato, nos últimos anos não tem sido fácil, nosso desempenho lá não tem sido bom, a gente vem perdendo alguns jogos, ou então empatando, né? No ano passado, por exemplo, a gente acabou tomando empate na reta final. Jogo de hoje será às 6 horas da tarde, lá no Raulinho de Oliveira. Transmissão da partida será pela Band, pelo Premiere no canal Gold. E, claro, o Fluminense venceu a ida por 4-0. Como o Volta Redonda teve melhor campanha, para este jogo a equipe do Volta Redonda tem a vantagem, entre aspas, né, de precisar ganhar só por 4-0, por 4 gols de diferença. Se Volta Redonda vencer por 4 gols de diferença, ele leva a classificação. Qualquer outro resultado que seja uma diferença menor para o Volta Redonda, né? 3-0, 2-0, 1-0, ou um empate ou uma vitória do Fluminense, o Fluminense classifica. Virtualmente, né, classificado, o Fluminense vai pra lá, cara, pra Volta Redonda. Eu falei, tem coisas e tem coisas ainda mesmo a se resolver dentro desse jogo. Algumas a gente vai falar no Bola e Campo, mas uma delas é sim a manutenção de um Fluminense numa sequência de vitórias. Não tem como a gente negar que é bom a gente chegar, abrir aqui, igual eu abro a minha planilha, que eu até vou mostrar para os membros aqui do Jornada. Se você não é membro, pode vir aqui embaixo virar membro, tá? Inclusive o Zé Carvalho, respondi ele essa noite, ele ganhou o prêmio dos membros desse mês do Plano Libertadores. Então, se você quer todo mês concorrer a uma camisa oficial do Fluminense, só virar membro do Plano Libertadores. Quer participar do grupo WhatsApp? Brasileirão ou Libertadores, um dos dois, dá aquela moral aqui embaixo, ou então você pode ser membro de qualquer outro plano, e aí tem vídeo exclusivo toda semana, ou então uma live. Vou tentar uma vez por mês fazer uma live exclusiva ali para os membros. Mas quando eu vou atualizar essa planilha minha, cara, é legal eu ver ali um monte de verdinho, igual eu vou atualizando ali, vou botando as vitórias. E a gente, nesse momento, tá com 5 vitórias seguidas. Não só 5 vitórias seguidas, como a gente tomou só 3 gols nessa sequência. Tomou um gol do Caxias, 2 do Bangu, numa partida pavorosa contra o Bangu, mas ainda assim venceu. 2-0 no Nova Iguaçu, 3-2 no Bangu, 8-0 na Águia de Marabá, 4-0 no Volta Redonda, 2-1 no Caxias. E ainda tem dentro dessa sequência um empate com o Flamengo por 0-0, que a gente também não tomou gol. Então,
E o 2-1 no Vasco é um gol com 1 minuto num erro bobo ali do Thiago Santos e do Fuentes. Então, a gente vem numa sequência onde a nossa defesa tá muito bem. Sair do jogo de hoje contra o Volta Redonda sem levar gols vai ser mais um mérito pro Fluminense. Por outro lado, quer dizer, mais ou menos ainda por esse lado, você colocar um time reserva em campo, né, provavelmente um time misto, e ainda sair vitorioso, dá uma autoridade pro Fluminense dentro desse Campeonato Carioca que o time não vinha conseguindo. Até o momento onde empatou com o Flamengo ali, né, ganhou do Vasco, na verdade, foi a vitória contra o Vasco que vira a chave. O Fluminense tem um desempenho pífio dentro do Campeonato Carioca. Um desempenho de uma vitória apenas, né, 3 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Era um desempenho muito ruim, não só um desempenho de números, mas era um desempenho de time também. Então, obviamente, quando a gente emplaca 5 vitórias seguidas, sendo 3 delas no Campeonato Carioca, mas vem de um empate contra o time que todo mundo... eu vejo os números do Flamengo e eu fico pensando assim, cara, o time de fato tá bem, o time dos caras tá bem mesmo, tem que ficar com medo de dizer isso. Mas como que a gente não vai olhar pro Fluminense também nessa brincadeira? O time que jogou contra o Flamengo mesmo e fez um 0-0 digno, justo. Obviamente que chegar vencendo Volta Redonda com o time reserva é olhar na cara do Flamengo e falar, tem jogo, e a gente tem que chegar dessa maneira na final, sabendo que os caras têm muito mais investimento. Não sair, tinha uma frase que dizia, não sei quem é que disse isso aqui no futebol brasileiro, mas não disse há muito tempo não, que é a cabeça nas nuvens, pensando no título carioca de uma maneira incontestável, mas os pés têm que estar no chão, sempre. Então, tem muita coisa em jogo, obviamente, né? Voltar vencendo o Raulinho de Oliveira, já teve lá o prefeito de Volta Redonda falando que vai ter um bicho de 40 mil reais que os empresários da cidade já colocaram para cada jogador, caso Volta Redonda vire o placar e se classifique. Eu acho pouquíssimo provável, mas eu posso achar isso. Quem não pode entrar dessa maneira é o Mano Menezes, é o time do Fluminense. Isso não pode. Inclusive, vamos falar de bola e campo, porque a gente tem algumas coisas pra gente poder falar sobre os jogadores que vão jogar. Vamos lá, tá? As prováveis escalações vão pingar aí na tua tela agora. Aí, ó, aparecendo agora, ó. Os comandados de Mano Menezes tem novidade, né? Thiago Silva viajou lá pra Volta Redonda, tá? Com a viagem do Thiago Silva, fica aquela dúvida se ele vai jogar ou não. O gramado lá, apesar de ter melhorado em relação àquela partida da estreia, não é dos melhores, né? Então não sei quanto vale o esforço ali diretamente do Thiago Silva de voltar lá, mas já viaja, já vai mostrando que se precisasse de alguma condição de jogo, ele está pronto. A provável escalação envolve o Fábio, né, o goleiro, até porque os titulares vão viajar, até pelo confronto não está definido, o Fluminense não está classificado antecipadamente. O Fluminense tem uma diferença que o permite ficar classificado mesmo se tomar 3 gols do Volta Redonda, e é uma diferença considerável. Então, Fábio no gol. Na lateral direita, tem uma dúvida entre Samuel Xavier e Guga. Por quê? Quem vem sendo titular é o Guga. Mas no último jogo do Campeonato Carioca, o Samuel Xavier foi o titular. Né? Vale lembrar isso. O último jogo do Campeonato Carioca, domingo passado, o Samuel Xavier foi titular. Então eu não sei, primeiro, se ele enxerga o Guga como titular a ponto de poupá-lo e colocar o Samuel Xavier no Carioca, ou se ele enxerga que o Guga acabou de tomar a posição e que tem que ter sequência, porque dos titulares, acho que é o que ele tem menos minutos, né, no Campeonato Carioca, ali no geral, até agora no ano. Ou se ele enxerga que o Guga é titular e vai escalar o Samuel Xavier, que é o reserva. Ou se ele enxerga que o Guga ganhou a posição, mas ele quer dar mais uma chance ao Samuel Xavier. Confesso que hoje, no time inteiro, essa é a posição que mais me intriga, sabia? E aí vem, no campo de defesa ali, né? Há uma dúvida do Ignacio, porque a gente não vazou a escalação, então eu até botar o Ignacio aqui. Mas eu sou terminantemente contra a escalação do Ignacio nesse jogo, tá? Por quê, Gabriel? Porque o Ignacio eu falei isso no vídeo de sábado, aqui tem um vídeo no sábado eu falando sobre essas questões. O Ignacio é um jogador que tem 900 minutos em campo até agora no ano, gente. O cara do Flamengo, que é o time que a gente vai enfrentar na quarta e no sábado, na quarta e no domingo, passando de fase, o cara do Flamengo vai ter o que mais tem minutos tem 700. O Ignacio tem sozinho 900 minutos. Não tem por que colocar o Ignacio pra jogar com o time já com 4-0. E outra, mas o Thiago Santos tá muito mal, bota o Manuel. Mas eu não quero o Manuel também. Meu amigo, uma hora esses caras vão ter que jogar. E eles têm que pegar confiança contra o Volta Redonda. Não é pra eles pegarem confiança contra o Cruzeiro fora de casa numa decisão de semifinal de Copa do Brasil, que o Ignacio tomou um amarelo e tá suspenso.
Não, os caras têm que pegar confiança agora. Ah, mas se jogarem muito mal, aí é prova de que a renovação foi errada e escanteia os caras. Fazer o quê? O Thiago Santos fez uma temporada espetacular no ano passado, não fez? Muito boa. Espetacular talvez eu tenha exagerado, mas muito boa, não fez? Ele desaprendeu a jogar? Ah, mas pode ter sido que a temporada passada foi ilusão. Beleza, errou 2 vezes esse ano. Deixa errar mais. O jogo pra errar é hoje. Pensando na zaga pela esquerda, o Freitas tem menos jogos, né? O Freitas no momento, deixa eu ver aqui na minutagem, o Freitas tem, nossa, bem menos aqui, né? Não é uma minutagem tão... Não, o Freitas tem bastante. Agora eu achei que o argentino é o quinto com maior minutagem. Eu acho que o Freitas só não... Se o Thiago Silva tiver condição de jogo, sai o Freitas e bota o Thiago Silva. Se o Thiago Silva não tiver condição de jogo, aí eu iria de Freitas e Thiago Santos, porque é bem provável que o Thiago Silva tome a posição. Na lateral esquerda, novamente, tem que ser René. O Fuentes é o quarto com a maior minutagem, 800 minutos. Tá jogando bem pra cacete, incontestável. Bota o René pra jogar e a justificativa é a mesma do Thiago Santos. Esses caras têm que jogar agora. Os caras têm que jogar agora. Tem que sair grande de um jogo contra o Volta Redonda, fazer um gol e tal, pra poder ir tranquilo pros... A gente não pode chegar nos jogos grandes sem saber se o René funciona contra o Volta Redonda, gente. O René tem que jogar esse jogo aí agora mesmo. O meio de campo tem alguns jogadores que já tem cartão amarelo. Como que funciona, tá? Eu vi muita gente perguntando sobre isso. Falou, né, mas os cartões não zeraram? Sim. Quando acabou a primeira fase, os cartões zeraram. Mas os cartões não zeram entre a semifinal e a final. Então, se um jogador toma cartão amarelo no primeiro jogo da semi, no segundo jogo da semi, e toma cartão amarelo no primeiro jogo da final, ele tá suspenso do jogo de volta da final. E aí, qual que é o problema disso? Otávio, Canóbio, Serna e John Arias tomaram cartão amarelo no jogo de ida contra o Volta Redonda. O que significa que se eles pisarem em campo contra o Volta Redonda agora lá no Raulino e tomarem um cartão amarelo, eles jogam o jogo de ida da final, caso o Fluminense avance, suspensos. Suspensos não, perdão, pendurados. E aí vão jogar o jogo de ida, talvez um Canóbio voltando, não vai poder marcar um pouco mais duro porque vai ficar pensando, se eu tomar um amarelo eu tô fora do jogo de volta da final. Então esses caras, hoje é o dia deles não pisarem em campo. Repetindo, Otávio, Canóbio, Arias e Serna. São caras que, no caso do Otávio, não tem uma minutagem tão alta. O Canóbio até tem, é o sexto em minutagem. O Serna também não tem, é o 12º. O John Arias é o terceiro. O John Arias tem que ser poupado. No caso do Canóbio e do John Arias, dá pra poupar por questão física. Desempenho físico. Os caras estão jogando muitos jogos. No caso do Serna e do Otávio, eu pouparia simplesmente por uma questão dos cartões mesmo. E daria uma opção pro Bernal, cara. Vai ser bom voltar a ver o Bernal ali no meio. O Otávio entrou muito bem, garantiu a titularidade, disse pra que veio e mostrou que a contratação até agora vai se mostrando sim útil. Então, eu iria de Bernal no meio, iria do Hércules no lugar do Martinelli. O Martinelli tá ali também entre os que mais jogou até agora de minutos. Daria um descanso pra ele também. Iria do Hércules pra dar chance pro Hércules também poder render, ganhar ritmo. E aí o problema é que sem Lima, sem Ganso e sem o Arias, fica faltando jogador pra jogar ali no meio de campo. Você pode até ter falado assim, pô, Gabriel, ao invés do Nonato podia botar o Isaac. Podia, mas o Mano Menezes, assim, eu colocaria? Colocaria, acho que era um jogo bom pra colocar. Mas o Mano Menezes não vem nem relacionando o Isaac. Então às vezes, eu monto a minha escalação, às vezes, de acordo com o que eu quero, mas dentro de uma realidade também do que é possível do Mano Menezes fazer. E eu acho que é pouco possível dele colocar o Isaac direto titular. Não vem nem relacionando do nada, pá, titular. Mas, enfim, eu até iria. Mas vamos ver também, às vezes, botar um meio de campo mais forte, ter um time um pouco mais estruturado, testar umas formações, umas triangulações um pouco diferentes, um tripé de meio de campo assim, talvez funcione. Bota o Nonato ali também. E aí, no ataque, Germancano pelo Everaldo também é fato. Tem que tirar, deixa o Germancano descansar, não precisa jogar naquele pasto de Volta Redonda. O Germancano tá com um índice de gols muito alto. Na artilharia do Campeonato Carioca, o Germancano é artilheiro. E se eu não me engano, é artilheiro até com uma diferençazinha legal. Vou abrir aqui. Artilharia do Campeonato Carioca. Ó, o Germancano é o artilheiro, fazendo até agora 6 gols, empatado com o Verratti, que tem 6 também, né, do Vasco, mas que já tá eliminado, não vai fazer mais gols. Dos times que ainda estão na disputa, né, você tem o Max, que é do Sampaio Corrêa, que ainda tá jogando Taça Rio, né? O Zé Vitor do Boa Vista, que também tem 5, igual o Max, que também tá jogando Taça Rio. E tem o Canóbio, com 4 gols também depois, né? Que também tem a chance de terminar como artilheiro do Carioca. Então, assim,
tem necessidade até mesmo para artilharia do Germancano se dedicar. Bota Everaldo, a mesma coisa em relação ao Hércules. Deixa o Everaldo jogar, dá um jogo de titular pro Everaldo pra gente ver ele rendendo. Na ponta direita, o Riquelme, na teoria, disputaria a posição com o Serna, mas eu falei que eu não escalaria o Serna por causa da questão do amarelo. E aí você teria ali a possibilidade também até de pingar aqui no ataque, né? Eu acho que o Riquelme Felipe merece uma chance de titular, agora já depois de estar um pouquinho mais pronto. Na teoria, ele brigaria na ponta direita com praticamente ninguém, porque os outros 3 jogadores que tem pra ponta, que poderiam jogar nessa partida pra mim, Lavega, Paulo Baia e Keno, jogam pela ponta esquerda. Acho que ele vai segurar o Lavega, acho que não vai botar de titular direto, mas acho que hoje o Lavega estreia. E entre Keno e Paulo Baia, eu tô vendo o Mano Menezes botando Paulo Baia titular, tá? Mas eu iria de Keno nessa daqui. Escalação bem complexa pra hoje, né? Porque pode ser que alguns jogadores não sejam poupados. Eu montei um time reserva aí. Coloca sua escalação aqui embaixo. Volta redonda do Rogério Corrêa. Caso repita a mesma escalação ou caso venha com alguma novidade, seria o seguinte time, tá? Giandrosni no gol, o Wellington Silva na lateral direita, saiu no último jogo, né? Tomou um calor ali do Canóbio. Lucas Souza e Fabrício na zaga, na lateral esquerda o Sanches, no meio de campo Pierre, Robinho, PK, MV, Kelvin e Bruno Santos. Pode ser que a gente veja o Chay no time titular. No último jogo ele entrou no meio do jogo ali com o Bruno Barra na lateral direita no lugar do Wellington Silva. Luciano Naninho pode acabar aparecendo também. Marquinhos é um jogador que já atuou bastante também pra frente. Vamos ver como é que o Rogério Corrêa vai armar esse time do Volta Redonda, se vai deixar o time um pouquinho mais ofensivo, se vai segurar um pouquinho mais na retranca. Enfim, qual vai ser o olhar que o Rogério Corrêa vai ter ali em relação ao jogo. E isso fica um pouquinho na dúvida também no olhar que a gente tem na KTO, né? Afinal de contas, o Fluminense é favorito para o jogo, mas não necessariamente é um time que já ganhou o jogo, que vai vencer o jogo. É favorito para classificar, né? Lá na KTO, se você abrir aí para poder dar uma olhadinha, você vai ver que o Fluminense está pagando 1,77 a vitória do Fluminense. Ser bem sincero, eu acho que eu não iria na vitória do Fluminense, não. Qual é o odão que tem aqui? O Fluminense vencer, ambos os times não marcarem e Germancano fazer gol. Eu não iria nessa não, porque eu não sei se o Germancano vai jogar. Vamos de Fluminense ou empate? Tá pagando 1,16, é muito pouco. Eu vou botar 10 reaisinho na vitória do Fluminense. Vai lá, né? Vai que, né? 10 reaisinho não vão me fazer falta, tá? Já perdi 5 reais ali no vôlei do Fluminense, que o Rafael Siqueira me convenceu que eu não tinha a menor chance do Fluminense perder o Brasília. O Brasília ganhou de 3-1. Então vou de 10 reaisinho ali na vitória seca do Fluminense, tá pagando 1,77. Se você quiser apostar também, quiser fazer uma brincadeirinha assim com o dinheiro que você pode perder, o link da KTO vai estar aqui na descrição, é só você ir lá fazer teu cadastro, mas lembrando sempre, é para maiores de 18 anos e o objetivo disso é para você se entreter. Você não vai ficar rico, pelo contrário, é maior chance de você perder do que de você ganhar. Então só aposte aquele dinheiro que você pode perder, beleza? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Alex Gomes Stefano. Ele apitou o Fla-Flu nesse Carioca, o 0x0, teve polêmica. Apitou o Fluminense Boa Vista 1x1 e apitou o Volta Redonda 1x0 no Fluminense lá no Raulino de Oliveira, que também teve polêmica. Ele não expulsou o volante Pierre por uma entrada duríssima em cima do Isaac. Dado o VAR que a gente viu no Flamengo e Vasco desse sábado e a linha traçada, eu que não sou das teorias da conspiração tô com medo. Verdade é essa, tá? Alex Gomes Stefano na arbitragem. Então é isso. De manhã eu parto pra Volta Redonda. Nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor abre às 4 da tarde, o jogo é às 6, né? A gente indo pra final, aí tem um pré-jogo, super pré-jogo, abrindo 3 horas antes, enfim, já direto do Maracanã, mas hoje a gente abre 2 horas antes ainda. Estarei lá em Volta Redonda, eu, Fio, Cauã Antinoco, Rafa Siqueira, o Lessa não vai nessa, né? Ainda vai ficar lá resolvendo as questões dele lá em Aperibé, mas é isso, estaremos lá em Volta Redonda, se Deus quiser fazer a transmissão de mais uma vitória do Fluminense, classificando tranquilamente e saindo de lá super alegres e confiantes pro Fla-Flu da próxima quarta-feira. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!